Este é o programa Fé e Luta. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. A condicionante não é se gostaste desse vídeo, dá likes, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta, compartilha e, se puderes, contribui no Pix que passa aqui embaixo. Observe, se puderes, sentires motivado, motivada, deposita aqui o teu valor possível, cabível, mas significativo para nós. A condicionante é, na verdade, se tu amas o povo brasileiro, se tu amas o Brasil, se tu amas a emancipação nacional, se tu amas uma política econômica justa, que distribua riquezas para todos e não concentre nas mãos de poucos ímpios, se tu queres realmente apoiar quem luta também com esse país, por esse país e contigo, então, dá likes aqui, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui, apoia com teu depósito mínimo que puderes contribuir, se sentires vontade, se puderes, aqui no Pix que passa aqui embaixo, domorvandil@gmail.com, e vem conosco reforçar esta luta. Pois a ONU reuniu pessoas do governo, da área das mulheres, do Ministério das Mulheres e outros ministérios na Suíça para fazer uma sondagem sobre a situação das crianças do sexo feminino no Brasil, ou melhor, das mulheres, e esta faixa dos 8 aos 12 anos no interior desse universo feminino brasileiro. E constatou duas coisas assombrosas. Uma delas que 12.500.000 crianças de 8 a 14 anos engravidaram em 2023. Imaginem crianças de 8 a 12 anos grávidas. Gurias grávidas nesta idade. Geralmente por estupro de familiar, de pessoas abusivas, das suas relações, etc., a quem muitas vezes a família confia os cuidados. Estas crianças, a elas falta apoio no sentido de evitar gravidez, orientação, educação médica, educação mesma. E também falta apoio àquelas que engravidaram, inclusive para o aborto quando recomendado, quando necessário para evitar a morte e danos irreversíveis para o bebê e para a mãe. Mas a ONU constatou outra coisa, que
cresce no Brasil a onda fundamentalista contra exatamente estas crianças e os seus direitos a atendimento pré-abortivo. Fundamentalismo religioso adotado por muitas igrejas ditas evangélicas e até mesmo católicas discriminam brutalmente essas crianças, invadem hospitais para evitar atendimento a elas e o fazem de modo armado. Estas mesmas igrejas e outras religiões fundamentalistas que não se envergonham de ter pastores e pastoras que são mulas de transporte de drogas nos morros do Rio de Janeiro, ou de serem laranjas do tráfico de drogas, também atropelam os centros de Umbanda, os terreiros de Umbanda, os templos axés, armados para desmontá-los a bala e excluí-los, cancelá-los os seus direitos aos seus próprios cultos, por considerá-los dos demônios. Mas há que perguntar quem sustenta o fundamentalismo, quem sustenta os fundamentalistas, quem sustenta estas igrejas, quem mantém essas castas, quem patrocina os programas de abusos, agressões e discriminações violentas por parte desses grupos. Olha, é preciso a gente perceber, e eu posto o link aqui embaixo do site Cartas Proféticas, onde postei também uma notícia feita pelo UOL sobre essa situação alarmante, sobretudo pela violência discriminatória com que agem os fundamentalistas religiosos, para que vocês tomem conhecimento da notícia, quem não soube dela ainda, os dados que ela nos fornece para denunciar esta barbaridade. Mas a pergunta é essa, continua. Quem financia? Ora, os fundamentalistas religiosos são aqueles grupos que se encastelam religiosamente em interpretações absolutamente acientíficas, dogmáticas, fanáticas, distorcidas dos textos bíblicos, isolando versículos, isolando os capítulos de todo o contexto histórico, contexto temporal, contexto cultural, contexto político, contexto social, para aplicar violentamente, sem discussão, sem debate, sem reflexão, sem análise, sem investigação exaustiva, para agredir e discriminar com palavreados dos menos recomendáveis para ditos religiosos, religiosas, e com discursos que atropelam e massacram sem ouvir ninguém. Se alguém quiser argumentar, se alguém quiser mapear a ciência, se alguém quiser identificar investigações, fazem um olhar de paisagem, de caramuça para outro lado, sem ouvir, fechando os ouvidos para quem tenta esclarecer. Fundamentalismo, então, é um encastelamento em um ambiente de areia, sem base, sem alicerce, sem contextualização. Dentro deste castelo fechado de interpretação de um mundo absolutamente congelado que não avança, eles
agem a partir dali de forma bastante hipócrita. São violentos, discriminatórios com aquelas pessoas que já são discriminadas pela vida, discriminadas pelo capitalismo, discriminadas pela sociedade, discriminadas habitacionalmente, discriminadas por causa da cor, discriminadas por causa da condição econômica, discriminadas por causa da orientação sexual, uma carga enorme de discriminações. Eles, os fundamentalistas religiosos, despejam ainda mais ódio sobre estas pessoas. No entanto, hipocritamente se associam a sistema dos mais violentos, truculentos e negadores da diversidade e da justiça econômica que gera igualdade entre as pessoas. Eles se associam a Israel na sua fúria sionista para matar palestinos. Então são hipócritas, esmagam o nosso povo e apoiam quem mata. Eles se associam à bancada evangélica que apoia a pulverização de venenos nas lavouras, nas produções agrícolas, envenenando as águas, envenenando os ares, envenenando as plantas, envenenando as matas, envenenando tudo para acabar conosco em favor dos grandes macros interesses econômicos. Então, eles são hipócritas, discriminam para cá e se alimentam da violência para o outro lado. Eles creem em Deus, creem. Eles creem no Deus dos grandes negócios. O Deus deles é o monopólio. O Deus deles é o império. O Deus deles é o acúmulo de capital. O Deus deles é o acúmulo de lucros. O Deus deles forra de dinheiro os donos de suas igrejas e a sua violência discriminatória. Então, eles crescem. Eles crescem porque eles têm máquina. Máquina de moer consciência. Máquina de moer direitos. Máquina de moer verdade. Máquina negacionista. Máquina das trevas. Máquina que atordoa as pessoas que elas ficam sem referências e eles vêm para cima para enganar, aproveitando-se das crises que as pessoas vivem. Então, logo, precisamos afirmar. Eles são crentes, são muito crentes. Eles creem no atraso. Eles creem no negacionismo. Eles creem na anticiência. Eles creem nas trevas da Idade Média. Eles creem no inferno para os pobres e miseráveis. Eles creem num céu somente para os poderosos. Céu que acabará se eles continuarem assim. Eles são crentes. O Deus deles é o Deus Maamon. É o Deus do dinheiro. O Deus deles é o Deus dos estercos. Aquele Deus de que os fariseus acusaram Jesus de ser orientado por ele. Beelzebu, Deus dos estercos. Porque pensam somente com esse conteúdo para a vida e para o mundo. Portanto, não tratamos de fé aqui quando nos referimos a fundamentalistas de Bíblia em mãos, de espumas nos cantos da boca de ódio, de punhos cerrados, não para a vitória, mas contra o próximo, no apoio ao fascismo, ao nazismo, não é fé. Mesmo que diga Deus acima de tudo, é este Deus. Me identifiquei há segundos. Portanto, não é fé. Porque a fé que seguem as boas pessoas religiosas, as pessoas reverentes perante a vida, as pessoas sensíveis diante do próximo, que tremem, que se indignam com a condição a que são reduzidas estas pessoas de 8 a 12 anos, grávidas, destruídas.
a fé se comove com isso. E não se comove somente de forma pessoal, individual, mas se move na luta para modificar essas situações. E haverá momento de confronto da fé por parte de quem crê. E em se tratando de seguidores de Jesus, aqueles que creem, seguem Jesus pelo meio do povo, estendem as mãos para os discriminados, estendem os ombros para os discriminados, mas reparam também lá atrás quem discrimina, quem destrói, quem aleja, quem marginaliza, quem esmaga, quem desqualifica, quem indignifica. Quem crê, enxerga do outro lado, como nós identificamos aqui, de que lado estão os fundamentalistas, que discriminam e que matam, discriminam e matam. E é preciso o confronto que libertará muita gente das garras do fundamentalismo, aliado do neoliberalismo, aliado da guerra, aliado do genocídio, aliado de todos os males que acontecem neste país e neste mundo. Precisamos do confronto que liberte pessoas dos braços desta gente, das garras desses grupos, da molecagem desses manipuladores. Libertar muitos que são da classe trabalhadora, que se iludem com os discursos, com os cânticos, com os corais, com as bandas musicais, com os instrumentos caros e refinados para enganar, iludir, encher estádios, pagar programa de televisão para ludibriar as pessoas. Apresentam o açúcar e entregam o fel. Apresentam a doçura da vida e entregam sal grosso. Apresentam perspectivas de vida e apresentam o inferno. Então, é preciso o confronto que converta a gente, traga para esse lado. O lado da fé. A fé que não se aliena, a fé que luta, a fé rica em compaixão, a fé rica em deslocamentos daqueles que saem deste mundo absolutamente apodrecido em direção ao mundo construtivo e libertador. Quem luta nesta fé? Quem busca esta fé? Quem se desaliena das argolas, dos elos prisioneiros e aprisionantes do outro lado e vem para cá, sem dúvida, assume a proposta profética e revolucionária. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.